Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês como foi o meu parto, que foi no dia 31 de maio desse ano, no Hospital Pasteur, como vocês podem ver aí na descrição do vídeo. Atualmente meu bebê tem 5 meses e eu decidi gravar esse vídeo pra ajudar, né, as gestantes, né, que querem informações sobre parto, querem ter uma referência, e também aquelas que pretendem ter o parto nesse hospital, né, que às vezes não sabem como vai ser, principalmente como é um parto com uma equipe de plantão, que foi o meu caso, né? Então eu vou começar um pouquinho antes do dia do parto para contextualizar vocês sobre tudo. Bom, inicialmente, meu parto não seria nesse hospital. Eu fiz todo o meu pré-natal com uma médica aqui na Baixada mesmo, em Nilópolis, no Domingo Lourenço. Eu tinha o desejo, desde sempre, de ter parto normal. Até antes de engravidar, eu estudei muito sobre o assunto, pesquisava bastante no Instagram, no YouTube, seguia várias médicas, obstetras, e eu realmente tinha esse desejo. E aí, quando eu descobri minha gravidez, eu comecei a procurar médicos pelo plano de saúde que fossem favoráveis ao parto normal, que apoiassem minha decisão, né, e que me assistissem nesse dia, né, que é um dia tão importante no nascimento do nosso filho. E aí eu fui em 3 médicos, né, e na terceira tentativa eu encontrei uma médica que eu gostei, que me identifiquei, que realmente concordou no parto normal e sabia do meu desejo. E então eu fiz todo o meu pré-natal com ela, no Domingo de Lourenço. Porém, quando chegou no final da gravidez, tivemos uma mudança no plano de saúde e eu não pude mais ter o parto nesse hospital, né, onde eu estava planejando. E eu tive que escolher um outro lugar. E eu confesso que isso, na época, me deixou um pouco ansiosa, me deixou um pouco preocupada por eu ter que ter o parto num outro lugar com médicos que eu não conhecia, que eu não estava acostumada e que não conheciam também toda a questão da minha gestação, todo o meu histórico, né? E tinha uma questão também um pouco agravante nisso, que meu bebê, ele tava como se fosse um bebê gig, né, na verdade. Ele foi um bebê gig pela ultrassonografia. Ele tava com 4,5 kg na última ultrassonografia. E a preocupação da minha médica, inclusive, era de não poder ser parto normal devido ao peso dele, né? Eu sei que é possível ter parto normal com um bebê grande assim, mas ela me explicou os riscos, ela explicou que caso não fosse possível, teríamos que fazer uma cesárea, enfim. E aí eu já fiquei ciente, mas eu fiquei confiante que com ela, né, nós tentaríamos de todas as formas de parto normal primeiro. E diante da mudança do cenário, né, vendo que eu teria que ir para outro lugar, eu fiquei com medo de isso não ser respeitado, né, em outro hospital. Mas tudo bem, começamos a pesquisar os hospitais que estavam disponíveis pelo meu plano, né, e eu vi que o Pasteur estava bem avaliado, né, tinha algumas avaliações positivas, em comparação com outros, e aí optamos por esse lugar. No dia 5 de maio eu completei 37 semanas. É a data que os médicos, né, é DPP que eles falam, que a partir dessa data o bebê já pode nascer, né, ele já tá totalmente formado, né. Mas eu decidi que eu iria esperar o trabalho de parto iniciar espontaneamente. E aí eu tava confiante de que o Oliver iria dar sinais com 38, 39 semanas, mas não. Ele nasceu com quase 41 semanas, na verdade. Eu já tava bem cansada, mas eu decidi que eu realmente iria esperar e assim eu fiz. Então, no dia 31 de maio, às 2 da manhã, eu levantei pra ir no banheiro e eu percebi que estava começando a sair o tampão mucoso. O tampão mucoso, né, pra quem não sabe, é uma camada que reveste o colo do útero para proteger ele de bactérias e outras coisas que podem prejudicar a gestação. E ela começa a sair, né, quando tá próximo o parto. Mas estava saindo uma quantidade pequena, com pouquíssimo sangue, assim. E eu pensei, bom, não necessariamente quer dizer que vai ser hoje o parto, né? Porque o tampão ele pode começar a sair dias ou até semanas antes do parto começar. E aí eu resolvi voltar pra cama e tentar dormir um pouco, né? Até porque se o parto realmente engrenasse, eu precisaria de energia naquele dia. Voltei pra cama, mas não consegui dormir. Fiquei rolando na cama até as 4 da manhã, quando eu levantei de novo pra ir no banheiro. E aí, nessa hora, eu até cheguei a ouvir o ploc, sabe, nesse momento. E aí tava saindo bem mais quantidade de tampão e mais sangue também. E aí nesse momento eu pensei, bom, eu acho que
é hoje mesmo, né? E que bom, né? Porque já tava quase 41 semanas, se chegasse 41 semanas, a minha médica tinha comentado, inclusive, que o ideal seria ir até um hospital para induzir o parto. E eu não queria ter que induzir, eu não queria ter que usar nenhuma medida, embora eu sei que pode ser necessário, mas eu não queria ter que apelar para isso. E aí, eu vi que tava saindo mais tampão, mais sangue e não parava de sair. Só que eu não tinha nenhum sintoma ainda, contração. Até o momento eu tinha apenas contração de treinamento. Desde que eu tinha, se eu não me engano, 22 semanas, eu já comecei a ter esses sinais de treinamento, mas nenhuma contração efetiva mesmo. Nenhum outro sintoma a não ser o tampão. E aí, isso já era 4 da manhã. E eu falei, bom, não vou nem voltar pra cama essa hora, porque já não vou conseguir dormir. Resolvi ficar na sala, um pouco, né, no sofá, até as 5 da manhã, que geralmente é a hora que meu esposo acordava pra ir trabalhar. E aí, nessa hora, eu iria avisar pra ele, pra gente ir até o hospital pra ser examinado. Até porque ele também precisaria de energia pra me dar todo o suporte, né, nesse momento. E assim eu fiz. Fiquei no sofá, no celular, tentando distrair a mente, né? E observando o que tudo estava acontecendo, observando se aparecia algum sinal, alguma cólica, e nada. Só mesmo o tampão. E aí meu esposo levantou às 5, né, pra ir pro trabalho, e eu falei com ele pra gente ir pro hospital pra eu ser examinada, até porque o hospital era um pouco longe da nossa casa, né, e a gente evitaria trânsito caso, né, fosse rápido o parto, que era uma esperança que eu tinha, né, que fosse algo rápido e a jato. E aí a gente tomei um banho rápido, ele também, pegamos as coisas, itens básicos e saímos. As bolsas de maternidade já estavam no carro já há alguns dias, porque a gente estava na expectativa, né? Então qualquer emergência, inclusive se meu esposo não estivesse em casa, tivesse que me encontrar em algum lugar, já estaria tudo pronto. Então nós descemos, e eu tava super empolgada já, tava, nossa, é hoje, vai nascer, vai acontecer, né? Meu filho vai vir, e eu com aquela empolgação. E aí meu esposo perguntou se a gente poderia parar no posto pra abastecer, né, colocar gasolina. E eu falei, tranquilo, não tô com dor, não tô com nada, pode parar, fica à vontade. E a gente parou no posto de gasolina. E aí, no momento que ele tava voltando pro carro, né, ele saiu pra falar com o frentista, alguma coisa, voltando pro carro eu senti um líquido escorrendo assim e eu não conseguia segurar, não conseguia conter aquilo. E antes eu já tinha colocado um absorvente em casa, porque tava, tipo, né, saindo muco, sangue e tal, e aí eu tive esse cuidado. E quando eu tava no carro eu senti isso escorrendo, e aí eu falei pro meu esposo, bom, eu acho que a bolsa rompeu. Nessa calma, assim, sabe, eu falei com ele. E aí ele ficou, ai, sério, meio naquele jeito, né, tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não, nada mesmo, só mesmo a bolsa rompeu. E continuamos, né, caminho do hospital. E quando a gente estava já próximo do hospital, eu comecei a sentir uma cólica bem leve, assim, bem leve mesmo, menos incômodo do que uma cólica normal, né, menstrual. E aí nós chegamos no hospital, paramos o carro, eu fui lá fazer a cadastro, fui pra triagem, aí a menina perguntou se estava sentindo alguma coisa, se a bolsa rompeu, e aí ela me mandou para ser examinada. A médica me examinou, a médica do plantão, na verdade eles estavam trocando o plantão. Nós chegamos no hospital quase 7 horas da manhã. 6h30 da manhã, minha esposa já finalizou aqui. 6h30 da manhã. E aí a médica que estava trocando de plantão me examinou e falou que eu estava com 4 dilatação. 4 centímetros de dilatação. Eu fiquei feliz. Falei, olha, vai evoluir rápido, pensando, né? Eu tava, gente, super empolgada, né? Pra sentir tudo, né? E aí ela me examinou e assim que ela terminou de examinar, fazer o toque, eu fui no banheiro e começou a sair mais líquido. Inclusive ela me falou, né, essa médica, que eu tava com bolsa rota, né, que é quando a bolsa, ela não estoura de uma vez, você vai perdendo líquido aos poucos. Então não necessariamente o trabalho de parto vai começar nesse momento, às vezes demora até 24 horas para realmente o trabalho de parto engrenar. E aí eu fui no banheiro e começou a sair mais líquido, né, e eu fiquei lá esperando a outra médica me chamar. Aí fiz o cardiotoco, ela tirou sangue para algum exame lá. E essa médica me falou que nós poderíamos induzir o parto, né, para acelerar o processo. E eu falei pra ela que eu não queria, porque eu queria esperar ser natural, pelo menos. Eu falei que eu sabia que eu tinha umas horas pra esperar ainda, e que eu queria esperar um pouco, pra ver se iria começar naturalmente. E aí ela falou, tudo bem, que tinha um prazo pra poder começar, e se não começasse, elas iriam induzir.
muito bem, fizemos toda a papelada de internação. Eu fiquei com meu esposo lá na parte da recepção, né? Na parte da recepção da obstetrícia, né? E aí ela passou uma outra ultrassonografia para ver como tava o bebê, como tava a quantidade de líquido e tudo mais. Fiz essa ultra e na ultra deu que o bebê tava com 4,2 kg. Deu um pouco menos do peso da última ultra que eu fiz. E aí eu perguntei pra médica se isso poderia ser um impeditivo pro parto normal. Ela falou que não, que até 4,5 kg eles ainda tentam, né? Eles ainda fariam parto normal. Fariam não, permitiriam. Eu não sei se a palavra correta é essa. E aí eu fiquei mais aliviada e ficamos esperando pela internação. E eu lembro que quando a atendente, né, a enfermeira veio me trazer os papéis para assinar a internação, eu perguntei para ela se tinha refeição incluída, né, inclusa. Se tinha refeição inclusa no plano de saúde, né, pelo valor lá. E ela me disse que sim, eu estava com muita fome nesse momento, né. Desde 2 da manhã acordada, sem comer. E aí elas ficaram até rindo na hora. A preocupação no momento era só essa. E aí, eu lembro que antes de fazer a ultra, eu já tinha começado a ter umas contrações bem leves. Mas era assim, muito leve mesmo. Vinha a contração, eu respirava um pouquinho. Quando passava, eu já conversava. Eu lembro que eu conversei com outras grávidas que estavam lá esperando. Tinha até uma que estava esperando para induzir. E a gente conversou, trocou figurinha. E eu lá, com a contração muito leve, achando tudo muito maravilhoso, né? Nossa, que legal. Tô sentindo as contrações do parto, que eu queria tanto sentir. E aí elas foram aumentando gradativamente. Subimos pro quarto. Eu não vou conseguir passar nesse vídeo detalhes sobre horários, tá, gente? Porque eu não anotei, eu não me lembro de detalhes. E nem detalhes em relação ao tempo de contração, porque eu também não anotei. Eu até comecei a anotar quando eu saí de casa, mas depois eu desisti, porque não tinha como sentir tudo e ao mesmo tempo ficar registrando, anotando, né? Então esses detalhes eu não vou ter. Mas eu acho que era aproximadamente umas 8 horas, acho que era isso, né, mais ou menos, o horário que a gente realmente subiu pro quarto. E aí eu já troquei de roupa, depois eu fui pro chuveiro, era um quarto compartilhado, tá, então tinha uma outra pessoa lá no quarto também. E eu lembro que essa acompanhante da pessoa não parava de falar 1 minuto, conversar com ela, e eu fiquei falando com meu esposo assim, ai, ela não para de falar, eu não aguento, eu quero me concentrar aqui. As dores estavam começando a aumentar, porque eu tava ficando já sem humor nesse momento. E aí, quando a contração vinha bem forte, eu só respirava, segurava na cama ou segurava na mão do meu esposo assim, respirava, às vezes eu me agachava, dobrava um pouco as costas e esperava passar. E quando voltava, eu voltava a conversar e tal. Depois de um tempo, né, eles mandaram o almoço, que lá o almoço era servido 11h30. E eu não consegui comer quase nada, praticamente. Eu tava com fome, mas eu não tava conseguindo comer. Eu só conseguia me concentrar mesmo nas dores, nas contrações. E já tava muito ansiosa, muito nervosa e não consegui comer. O que foi ruim, né, inclusive. E aí, por volta de meio-dia e pouquinho, eu não vou lembrar exatamente o horário, sei que teve um momento que eu pedi pra chamar a médica pra me examinar, porque eu queria muito saber como que tava a evolução da dilatação nesse momento. Eu tava realmente, tomara que tenha dilatado muito, pensando. E aí a médica veio, a médica de plantão, ela se apresentou, falou, né, que ela iria acompanhar meu parto. E aí eu pedi pra ela me examinar, ela me examinou, fiz o toque e falou que eu tava com signo de dilatação. E aí com essa dilatação eu já poderia ir pra sala de parto, que era uma sala já que tinha algumas coisas pra ajudar, tinha o chuveiro, né, tinha acho que uma bola, não me lembro agora, tinha uma banqueta, e também nessa sala a gente podia colocar música, então a gente colocou uma playlist que a gente gostava lá no momento, tinha uma luz toda ambiente, sabe, uma sala bem agradável pra ficar. E uma coisa que eu achei legal nesse hospital é que, assim, as pessoas da equipe, elas não vinham o tempo todo pra poder perguntar e pra poder meio que acelerar o processo. Elas me deixaram bem à vontade pra poder ficar lá andando pelo hospital, andando pela sala. Inclusive elas me orientavam a fazer isso, agacha, fica andando por aqui, que quiser ir pro corredor um pouco, pra poder ajudar no processo. E então, geralmente, eu é que chamava eles pra me examinar. Eu ficava ansiosa, queria saber como que tava. E nesse momento que eu fui pra sala de parto, eu também pedi pra médica me dar uma anestesia.
E eu tava começando a ficar bem cansada. E eu lembro que eu falei com meu esposo assim, eu só queria dormir um pouquinho pra poder ter energia pra continuar, né, no parto. E aí minha médica falou que tudo bem, ela ia me dar anestesia pra eu conseguir descansar por um tempinho. Descendo pro sala de parto, aí veio a equipe anestesista e aplicou a anestesia em mim. E aí, nesse tempo, eu consegui relaxar um pouco. E nessa mesma hora, a médica me deu o toque novamente. Foi muito rápido, gente. Eu acho que não tinha passado nem uma hora do tempo que eu tinha descido. Ela me examinou e falou que eu tava com 7 de dilatação. 7 para 8. Aí eu fiquei, nossa, como que evolução rápida, né? Pensei assim. E ela até me elogiou nessa hora. Falou assim, nossa, você tá indo muito bem, tá evoluindo super rápido. Olha, parabéns, né? Me elogiou. Porque eu tava realmente, gente, muito calma nesse dia, sabe? Uma calma que não existe em mim nos dias normais. Eu tava muito tranquila até o momento. E aí ela me falou que eu tava indo muito bem. Aí, depois que eu tomei anestesia e consegui descansar um pouco, eu vou colocar umas fotos aí no vídeo depois desses momentos, né? Até meu esposo tirou uma foto depois que eu tomei anestesia, super tranquila. E aí eu descansei um pouquinho, colocamos uma música, né, tranquila. E isso acho que durou mais ou menos 1 hora e pouquinho, a anestesia. E aí, depois as dores começaram a voltar lentamente, né? Aí, eu lembro que veio na sala o rapaz de anestesia e perguntou se eu queria mais anestesia. Eu falei que até o momento não, tava tranquilo, né? E quis seguir sem anestesia. Depois de um tempo, eu mandei chamar ele pra me dar mais anestesia, porque eu não estava aguentando muito a dor. Não, é uma coisa que eu esqueci de falar, inclusive, aqui. Nesse momento que eu tomei anestesia, a primeira, a médica fez o toque e tava com dilatação total. 10 de dilatação. Eu fiquei super feliz, eu falei, nossa, vai ser super rápido. Isso eu me lembro que era aproximadamente 2 da tarde. Falei, vai ser super rápido, né? Eu cheguei no hospital antes das 7, né? Engrenou, nossa, vai ser rápido. Daqui a pouco eu já tô com o bebê no colo, pensei, né? Só pensei. E aí, tomei a segunda anestesia. A segunda anestesia teve uma parte um pouco problemática porque eles tentaram colocar um catéter nas minhas costas, que é basicamente uma agulha que eles deixam nas suas costas, né, ali injetada, para caso precise colocar mais medicamento, é só eles colocarem por aquele acesso ali. Colocaram para administrar. Isso, para administrar o medicamento. Só que não estava dando certo. Eles já tinham tentado uma vez, não estava dando certo. Eles não estavam conseguindo fazer isso em mim. E nesse momento que eles estavam tentando fazer isso, eu já estava com uma contração muito forte, uma em cima da outra, que não melhorava. E aí eles pediram para eu ficar numa posição imóvel, né, com as costas arqueadas assim, para poder eles tentarem esse procedimento. Isso durou, eu acho que durou 20 minutos mais ou menos, né? Eu não vou saber dizer agora. Mas foram os minutos mais longos da minha vida. Eu tava com muita dor. Eu chorava de desespero, porque aquela posição era uma das piores para ter contração, né? Porque eu tava encolhida ali, meio torta. E aí eu lembro que tinha uma enfermeira que ficou do meu lado, segurando na minha mão e na minha barriga, e falando assim, vai passar, calma, vai melhorar. E eu só queria sair daquela posição, eu queria ter mais liberdade pra poder andar ali. E ficar naquela posição, né, arqueada ali, né, imóvel, sem poder me mexer, e ele tentando furar as minhas costas de várias maneiras. Eu lembro que eu olhei pra trás e eu via vários algodões de sangue, assim, sabe, cheio de sangue. Eu fiquei um pouco desesperada. Mas eu só chorava. Eu chorava e segurava na mão do meu esposo, assim, e meu esposo tava já agoniado. Até uma hora que ele falou assim, gente, chega, não tá dando certo, ela tá sofrendo muito aqui, tá com dor, tá chorando aqui e não tá evoluindo. Dá anestesia normal mesmo e esquece isso, né? A gente já desistimos. E aí ele me deu mais uma anestesia e foi aquele momento que eu consegui descansar um pouco, né? Relaxar um pouco. Mas essa anestesia não durou muito. Nesse momento já tava escurecendo. Eu lembro que eu olhei pela janela e tava escurecendo. E eu falei, não é possível, gente. Eu já dilatei há muito tempo. O bebê não desce. Toda vez que a médica vinha me examinar, ele tava alto ainda. Ela falava, eu consigo sentir a bolsa não tinha rompido por completo ainda. E não evoluía, não chegava na fase expulsiva e eu não entendi o que estava acontecendo. E ela falava que estava tudo bem com o bebê, tanto que na anestesia, quando a gente toma analgesia no parto normal,
eles avaliam no cardiotoco o batimento da criança, porque o normal é ter uma bradicardia, né? Diminuir o batimento cardíaco do bebê e depois voltar ao normal. No caso do Oliver, não teve nenhuma mudança no batimento cardíaco dele. É como se ele nem tivesse sentido anestesia, né? E eu fiquei tranquila em relação a isso. Mas eu comecei a me preocupar, porque já tava escurecendo, já devia ser umas 6 horas assim, e o parto não evoluía, a fase expulsiva não chegava, e eu tava ficando muito cansada, sem me alimentar. A essa altura, eles já não deixavam mais eu comer, assim, falavam que o ideal era eu não comer, porque poderia ter uma cesárea, né, e aí tem um jejum e tudo, mas eu tava muito fraca e com fome, e eu cheguei até a pedir alguma coisa pra comer e não podia. E aí, eles deram essa anestesia, né, eu fiquei lá um tempo descansando, e eu já senti que eu tava realmente numa exaustão muito grande. Quando começou a passar a anestesia novamente, a médica falou assim, olha, o que a gente pode fazer, inclusive essa médica ela já ia mudar novamente o plantão, não ia ser essa médica que ia continuar me assistindo. Ela falou, o que a gente pode fazer é terminar de estourar a bolsa manualmente, né, eles têm uma espécie de um palitinho. É um alfinete estranho. Alfinete, alguma coisa assim, que eles terminam de furar a bolsa, estourar a bolsa. E aí eu falei, tudo bem, vamos fazer isso então, né? Se isso vai acelerar o processo, vamos estourar. E aí ela terminou de estourar. Mas ela me avisou que quando a gente estoura a bolsa, a ocitocina aumenta. Então pode piorar as contrações. E realmente, piorou muito. E também pode ser porque eu tava muito cansada já, né? Então pra mim pareceu muito, assim, terrível. E aí a contração piorou bastante. Começou a ficar sem intervalo praticamente. Eu já não tinha posição que me aliviasse. Eu abaixava, eu ia pro banco, eu ia pro chuveiro, eu tentava de tudo e não adiantava. Não conseguia mais deitar, porque deitada já era pior também. E aí a equipe continuava me deixando bem à vontade. De vez em quando vinha uma enfermeira e perguntava, tudo bem aí? Como é que tá se sentindo? Né? Perguntaram se tinha se eu tava sentindo vontade de empurrar, e não, até o momento nada. E aí, nisso, trocou o plantão. E aí, veio outra enfermeira, eu ia perguntando, e a hora foi passando. Aí deu 7 horas, 7h30, e nada do BDC continuava alto. As médicas vinham examinar e continuava alto. E eu já não tava nem conseguindo interagir, gente. Eu já tava assim, já tava sendo grossa com as pessoas em alguns momentos, porque eu já tava com muita dor, muito cansada, e eu não conseguia nem mais fazer piada com nada. Eu tava fazendo piada mais cedo com meu esposo, rindo da minha situação, rindo da minha posição quando eu tava com dor, e nesse momento já não tinha mais como nem brincar com isso. Nem a piada da grávida de Taubaté funcionava. Não dava certo. E aí, essa voz é do meu esposo, a gente tá comentando aqui, porque é meu videomaker hoje. E aí, por volta de 8 horas, eu falei pra médica, na verdade eu falei primeiro com meu esposo. Eu falei assim, olha, eu acho que não vai dar pra eu continuar insistindo nisso, porque eu tô muito cansada, eu tô exausta, e se realmente chegar na fase expulsiva, eu acho que eu não vou ter forças pra aguentar esse momento, né? E aí eu comecei a chorar muito, de frustração, porque era um sonho, né, ter o parto normal, e eu não tava muito preparada pra cesárea, confesso. E aí eu comecei a chorar muito, desabei de chorar. Só de falar e lembrar, eu dá vontade de chorar de novo, mas foi uma decisão muito difícil pra mim, nesse momento. E aí eu chamei a médica que tava de plantão, expliquei pra ela que eu gostaria de fazer cesárea, ela me explicou que a postura do hospital é que cesárea era só com indicação real mesmo, né, e que eles iriam examinar novamente pra saber como é que tava, mas que se eu realmente quisesse, eles iriam respeitar a minha decisão. E eu falei, ai, que bom, pensei assim, que bom, porque realmente eu não tenho mais forças, falei, não tenho mais forças. E um detalhe que eu não falei, né, no momento que a médica estourou a bolsa, eu vi que o líquido que saiu, ele tava amarronzado, né, então eu percebi que já tinha mecônio ali. O que indica uma maturidade já da gestação, né? Uma gestação geralmente que se prolonga bastante. Mas não é um risco pro bebê, né? Embora aquilo me assustou um pouco. Mas enfim, voltando lá pra parte da médica. Eu pedi pra ela cesárea, ela me examinou, pediu pra eu fez o toque, pediu pra eu fazer força, como se fosse pra empurrar. Eu fiz, e ela falou, bom, realmente o bebê não tá mexendo, não tá descendo, não tá evoluindo.
né? Aí eu entendo que provavelmente o bebê estava mal posicionado, né, no dia, ou pode ser uma desproporção cefalopélvica, que eles chamam dessa maneira, que é quando a cabeça do bebê, né, e a pelve não, vamos dizer que não encaixam, né, não tem passagem para o bebê. É uma situação rara, né, mas que pode acontecer. Eu não consigo confirmar se foi realmente isso que aconteceu, não tem como ter certeza, mas pode ter sido. Mas o que realmente motivou a minha escolha pela cesárea foi mais a minha exaustão mesmo, o meu cansaço, porque afinal eu já tava lá ali há mais de 12 horas, né, no hospital, em trabalho de parto. E aí ela me examinou, viu como tava descendo e falou, bom, tudo bem, vamos preparar a sala de cirurgia e a gente vai te levar pra lá assim que estiver pronta. Vai levar mais ou menos 20 minutinhos, a meia hora. E eu pensei, meu Deus, mais 20 minutos com dor. Não sei se vou aguentar. Eu achei que eu ia realmente desmaiar ali de dor. E aí eu fiquei aguardando, e eu lembro quando a enfermeira veio, e eu chorava, continuava chorando muito de frustração, Falei, por que, meu Deus, que não foi possível ter parto normal? Eu não aceitava, na verdade, né? E aí a enfermeira até falou pra mim, fica tranquila, você fez tudo que você pôde, o bebê teve todos os benefícios do parto, ele teve todos os hormônios, né? Ele ficou o tempo suficiente na barriga, né? Você esperou o tempo dele, então não se sinta mal por isso, não se sinta culpada por isso. E ela foi me confortando ali com algumas palavras, e eu fui me acalmando um pouco, e na verdade eu só queria que aquela dor acabasse. Isso já eram 8 horas da noite e eu tava naquele processo ainda. Chegou o tempo dela me levar pra sala de cirurgia, e ela disse que meu esposo só poderia entrar depois que eles me preparassem pra cirurgia, né? Eu não entendi muito bem, na verdade eu não gostei muito disso, mas tudo bem, né? Não tinha o que fazer. Aí meu esposo ficou aguardando lá fora, eu até falei pra ele comer alguma coisa, e aí eles me levaram pra sala pra me dar anestesia, né? Foi a terceira anestesia do dia, só que dessa vez seria a anestesia que iria me imobilizar mesmo, né? Porque a anestesia do parto normal, ela não imobilizava minhas pernas, ela só tirava um pouco a sensação da contração. E essa iria imobilizar para que eles pudessem fazer a cirurgia. E eu lembro que eu sentei na beirada da cama para poder receber a anestesia, e aí a enfermeira ficou me segurando, né, aqui na frente, segurando minha mão e me apoiando para eu não tombar para frente, né? E aí eu lembro que o anestesista até olhou nas minhas costas e falou assim, nossa, tentaram mesmo te furar de todas as maneiras, né? Eu tava com muitas marcas de agulhada, né? Pela tentativa anterior de anestesia. Tentaram colocar o catéter e não conseguiram. E aí eu tava muito grogue nesse momento já, quase apagando ali, mas com muita dor. E eu só pensava assim, eu quero que essa dor passe, eu não tô aguentando mais essa dor. E aí, rapidamente, eles conseguiram aplicar anestesia, e eu lembro que eu tava meio que assim, meio tonta, sabe? Com o olho meio fechando, eu não conseguia nem ouvir muito bem a conversa em volta da sala. A enfermeira me segurando, e aí quando ele aplicou a anestesia, minha perna deu um choque, assim, minha perna direita. Dei um choque, e na hora eu falei assim, ai, desculpa, falei com a enfermeira. E ela, não, tudo bem, isso quer dizer que a anestesia pegou. E aí eu comecei a sentir o efeito da anestesia, e a dor foi passando, e eu comecei a relaxar completamente. Eu falei, ai, eu não aguentava mais essa dor, não aguentava mais sentir essa contração, desde cedo sentindo isso. E, gente, é uma dor, assim, eu não consigo lembrar, os relatos que eu via no YouTube, as mulheres falavam que não conseguiam lembrar da dor, e de fato eu não consigo lembrar, descrever, porque não se assemelha com nada que eu já tenha sentido, assim. Mas eu só consigo lembrar que era insuportável nesse momento, devido também ao meu cansaço, né? E a anestesia pegou, eles me deitaram, né? Eu lembro que eu falei assim, chama meu esposo pra ele entrar aqui, eu só conseguia falar isso. E aí ela chamou ele pra entrar, não, ele já tá vindo, chamou ele. E aí eu deitei. E nessa hora que eu deitei, que eles iam começar a cirurgia, eu já apaguei ele, já meio que... Eu cochilei, praticamente, na mesa, então eu não fiquei acordada nesse momento. Eles começaram a abrir, né, fazer cirurgia lá, e eu só lembro do momento que eles tiraram o Oliver, e eu levantei a cabeça um pouco pra olhar, assim, e ele tava cheio de mecônio, assim, nas vias aéreas, e realmente confirmou o que eu tava pensando, ele tava com mecônio já. E eu lembro que na hora eu falei, ele tá com mecônio? Aí a médica falou, sim, ele tá. E aí a médica, quando tirou ele, até falou assim, nossa, é um bebezão. E ela entregou pra pediatra lá, ele não chorou nessa hora. E até meu esposo falou assim, ué, ele não vai chorar? E aí ele
começou a chorar e não parou mais. Um choro muito alto, assim, muito diferente. E na hora que ele começou a chorar, parece que realmente caiu a ficha. Eu falei, nossa, realmente, aconteceu. Agora eu sou mãe, nasceu. Apesar de eu estar muito ainda grogue, muito tonta. E aí depois que entregaram ele pra pediatra e meu esposo vai acompanhar, né? Ele cortou o cordão, né? Fez todos aqueles procedimentos iniciais que eu não vi nada. Eu fechei o olho de novo e meio que relaxei de novo, né? Tentei até dormir. E eu só lembro da médica falando assim, você quer segurar o bebê? E eu respondi, eu acho que eu não vou conseguir segurar ele, não vou ter força pra segurar ele, tava realmente muito fraca já. Eu vou colocar a foto aqui também do momento que eu tô segurando ele, que a gente tirou uma foto. A médica tirou uma foto nossa com o bebê e eu tava pálida, tava já totalmente pálida, com as olheiras super marcadas. E logo depois eu devolvi ele pro meu esposo, né? E aí eu novamente fechei o olho ali e eu lembro que a médica até falou, nossa, ela tá muito cansada mesmo, tadinha. Ela falou assim. E aí o Oliver nasceu às 8h31 da noite, né? Com 3,8 kg, até menos do que estava dando na ultrassonografia, né? Mas de fato um bebê bem grande, assim. E aí logo depois eles começaram o processo de fechar, né? E uma curiosidade é que a parte de abrir e tirar o bebê é rápida. O que demora mais é quando eles vão realmente fechar todas aquelas camadas, né? De pele e tal. E aí eu fiquei ali. Em todo esse momento eu fiquei praticamente cochilando na maca ali enquanto eles fechavam. Meu esposo que viu tudo da cirurgia. E aí eles terminaram de fechar, me transferiram de maca e tal, colocaram o Oliver, me tiram o Oliver, colocaram no bercinho lá e fomos para outra sala. Vou pontuar aqui sobre o hospital. Eu gostei bastante do atendimento de lá, inclusive eu levei meu plano de parto, né, que é basicamente um documento onde você coloca todos os seus desejos e orientações para a equipe. Então eu levei, até por saber que seria uma equipe de plantão. A médica de plantão leu, falou que gostou e até falou que o que tem ali são coisas muito óbvias, né? O que eu tinha colocado basicamente era que eu não queria episiotomia, que eu queria optar pela cesárea, se fosse o caso, eu não queria que eles me impusessem isso. Algumas orientações assim que são básicas, mas que muitas vezes eles não seguem nos hospitais. Então, assim, eu gostei muito da maneira como eles receberam isso. Fui muito bem tratada, tanto no momento do parto quanto no momento do pós-parto, em relação aos cuidados do quarto, né, alimentação. Mas em todo o parto eu fui muito bem tratada, eu tive muito espaço para ficar muito à vontade ali, do jeito como eu queria, né. Em todos os momentos, inclusive quando eu optei pela cesárea, eu fui muito respeitada ali. E assim, foi uma experiência muito positiva para um parto com a equipe plantonista, né? Eu já tinha ouvido falar bem do hospital, que realmente eles têm uma postura, né, favorável ao parto normal, ao parto natural, e realmente eles têm, né? Eles prezam por isso. E respeitaram todas as minhas vontades praticamente ali, inclusive de quando eu optei pela cesárea, né? Que foi totalmente uma escolha minha nesse momento. Eu tinha realmente colocado na minha cabeça que eu queria de todo jeito parto normal. Até pela questão da recuperação, né? Que seria muito mais tranquilo, eu sei que seria. Mas o fato é que a gente tem que se preparar para os dois cenários, né? Então, eu recomendo, né, lá, eu acho que é um bom lugar se você vai tentar com plantonista. Uma coisa que eu me arrependo, né, é de não ter contratado uma doula. Eu cheguei até a fazer orçamento e pesquisar, conversar com uma doula mesmo, mas acabei não contratando, né, pela questão financeira e tal. E hoje eu entendo que talvez ela teria me ajudado bastante no momento do parto, com todo o suporte que ela poderia me dar, que a doula, ela dá suporte antes do parto, no parto e depois do parto também. Então isso é uma coisa que eu me arrependo e eu aconselho que se você puder, contrate uma doula, se você deseja ter parto normal, contrate uma doula que ela vai te orientar bastante, né, no parto, principalmente se você não pode ter uma equipe particular no seu parto, que aí ela vai te dar todo o suporte que você precisa, né. E claro, eu tive todo o suporte do meu esposo, ele ficou comigo o tempo todo, me ajudando, me auxiliando, me segurando minha mão, me consolando em alguns momentos, né, principalmente na hora que eu escolhi pela cesárea. Mas a doula, ela tem muito mais, assim, expertise técnica mesmo. Então ela consegue te orientar com questões até de práticas mesmo no momento do parto. Então é isso que eu recomendo. Apesar de eu não ter conseguido concluir o parto normal, né, chegar até a fase expulsiva, eu senti
todo o processo de parto normal, né? Toda a evolução do parto, todas as contrações, né? O meu corpo trabalhando, né? Todo para que o parto acontecesse. Então, não foi totalmente frustrante a minha experiência, né? Eu consegui realmente sentir e acabou que eu senti os dois tipos de parto, né? Eu tive as duas experiências de uma vez só. Mas, assim, o importante é que tá tudo bem, meu bebê tá muito bem, agora ele tá com 5 meses, então, assim, crescendo muito saudável, desenvolvendo muito bem. E hoje eu olho pra esse dia e eu vejo uma pessoa muito forte, né, que tentou o melhor pro bebê, né, pro meu bebê, eu tentei realmente escolher o melhor pra ele, e aguentei firme e talvez no dia eu me senti impotente, me senti talvez fraca por ter mudado a minha opção de parto, né? Mas hoje eu não vejo assim. Hoje eu vejo que eu fui muito forte até, eu aguentei bastante e as coisas foram exatamente como deveriam ser. Então, gente, é isso. Esse é o meu relato de parto. Eu acho que eu consegui falar todas as informações importantes pra vocês sobre esse dia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado de alguma forma. Eu vou deixar no final do vídeo aqui o videozinho do meu bebê, assim que ele nasceu, né, no quarto mesmo, na sala de cirurgia ainda, né, assim que eles vestiram ele, pra vocês verem, né, como ele era. Ele não tinha cara de joelho, gente, eu acho que não tinha. É isso, gente, muito obrigada por me assistir. Se você gostou desse vídeo, já clica no gostei, né, pra você não esquecer, porque às vezes a gente esquece de clicar no botão do gostei. Clica no gostei, né, comenta alguma coisa, o que você achou, né? Se você tem alguma dúvida sobre o vídeo, alguma coisa que eu não falei aqui e você gostaria de saber, né? E se quiser compartilhar também, eu agradeço, tá, gente? Então é isso. Obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.